Você já parou para pensar qual é o maior predador carnívoro que já pisou nesse planeta? Se não, você vai descobrir nesse vídeo. E por isso eu fiz aqui um top 5 maiores terópodes carnívoros. Aqui não vamos falar de herbívoros, porque aliás são terópodes carnívoros. Então não vamos ter saurópodes entre outras classificações de herbívoros. Vamos falar apenas dos 5 maiores carnívoros. E lembrando que a maioria deles tem tamanho aparelho, então vai ser mais o destaque na questão de comprimento. Ou então eu vou explicar no vídeo a diferença e tal. Então vamos começar aqui, entre aspas, com o menor, entre muitas aspas. Começando aqui com o Mapussauro. Um predador implacável do Cretáceo Superior, encontrado na Argentina, da família Carcharodontosauridae. O nome Mapussaurus rosian, o nome do gênero, significa lagarto da terra, que é uma homenagem a Rose Langton, a pessoa que patrocinou a expedição. E as rochas onde ele foi encontrado era cor de rosa, por isso esse nome aí. O Mapussaurus teria em volta de uns 12,6 metros de comprimento. Não se sabe o seu tamanho, mas teria em volta de uns 3 a 4 metros de altura. E bem, esse bicho é enorme, ele era um rei, mais ou menos da sua época. Um tirano dos dinossauros, assim como o Tyrannosaurus Rex. Esse era o predador alfa da América do Norte, do período Cretáceo. Era o rei de seu tempo, um dos animais com a mordida mais forte, se não que tem a mordida mais forte do mundo. Que se um T-Rex mordesse um ser humano, o corpo dele basicamente iria explodir, seus braços iriam cair juntamente com suas pernas. Basicamente o ser humano já era. E bem, ele tem aproximadamente 4 metros de altura. Temos alguns indivíduos como Victoria que teria em volta de 3,66 metros de altura, que ela era apenas uma jovem adulta, ou seja, ela ainda estava para crescer, o que é impressionante. E teria em volta de 12 a 13 metros de comprimento. Exalo, você não disse que a Victoria, que era um dos indivíduos maiores, teria em volta de 3,66 metros de altura? Então por que você falou aproximadamente 4 metros de altura? Como eu disse, aproximadamente. É uma especulação. É tipo um valor arredondado daquela altura daquele indivíduo. Porque não tem como a gente achar um fóssil exato e ter a altura exata do animal. Então a gente tem que especular através da altura de outros indivíduos para entender. É mais ou menos tipo arredondar o valor para saber como seria a altura de outros indivíduos. Porque aquele indivíduo talvez ainda está em fase de crescimento e poderia crescer mais. Então aproximadamente ele poderia chegar a 4 metros. O dente de tubarão. Ele tem esse nome porque os seus dentes parecem de tubarões e é meio virado para trás, né, como se fosse dos tubarões. E esse animal era maior que o próprio T-Rex. Ele viveu na África e possivelmente aqui no Brasil, no caso América do Sul para ser mais exato. Então, ele foi encontrado aqui no Brasil e temos alguns vestígios de Carcharodontosauro aqui. Pra quem não sabe como é que isso aconteceu, né? Porque o bicho é da África e veio aqui pro sul, como assim? A África era conectada com a América do Sul no passado, no período Cretáceo. Dá pra ver pelas curvas, digamos assim, né? E aí elas se separaram. E elas meio que ficavam trocando de dinossauro, né? Por isso que nós temos o Xalaia pra cá, esse espinossauro pra lá, Carcharodontosauro pra cá, Carcharodontosauro pra lá. É tipo uma troquinha de dinossauros entre os dois continentes. Então, é por isso que talvez os Carcharodontossauros poderiam ter migrado aqui para a América do Sul, ali fazendo a divisa, né? Já que talvez seria um possível rio entre os dois continentes. E bem, esse bicho é tão grande que teria uns 9 a 14 metros de comprimento e 4 metros de altura, o que é impressionante. E bem, é um Carcharodontosaurídeo, o que você esperava? É um bicho gigante. Só não é tão gigante quanto o próprio Giganotossauro. Um dinossauro aqui da América do Sul, que viveu lá na Argentina. E quem sabe passou aqui pelo nosso Brasil, não é mesmo? Esse animal teria em volta de 12 a uns 14 metros de comprimento e 4 metros de altura. E bem, o novo Giga de Dominion, Jurassic World Dominion, tem uma vela, o que não faz nenhum sentido.
já que o Gigantossauro da vida real era um animal mais lagartão, era mais liso, era um animal também não tão robusto como aparenta ser no filme. Ele era um animal, digamos assim, mais de emboscada, não como o T-Rex, que era um animal robusto e super pesado. Ele era um animal mais veloz que o próprio Tiranossauro Rex, mesmo sendo maior e talvez até menos pesado que o Tiranossauro, o que é impressionante. E até essa vela aí é muito estranha, tipo, assim, muita gente defende o Giga de Dominion falando que não temos provas suficientes para saber como seria o visual do bicho, mas com certeza não seria aquilo. Talvez seria mais próximo de um Carcharodontosauro do que aquela coisa ali que é tipo um Acrocantossauro. E bem, uma vela no Gigantossauro não faz nenhum sentido para um bicho gigante. A não ser se for o Spinossauro Aegyptius. Um animal que viveu na África no período Cretáceo. Esse bicho era tão imenso que poderia ultrapassar a 15 metros de comprimento. Ele teria entre a 14 a 18 metros de comprimento. E talvez poderia chegar a medir em torno de 4 a 5,4 metros de altura. Esse animal era imenso. E sinceramente é um dos meus favoritos. Inclusive ele apareceu lá no Jurassic Park 3 com aquelas pernonas. E com um visual totalmente diferente. Inclusive nós temos uma explicação porque talvez o espinossauro Jurassic Park 3 seria daquela forma. Card aí em cima pra você. Mas o espinossauro não tinha aquelas pernas e não era daquele jeito. Pra falar a verdade, o espinossauro tinha pernas bem curtinhas. Então esse bicho não era de correr, até porque se esse bicho fosse correr ele iria morrer, ele ia explodir. Então eu quero falar aqui outra coisa sobre o espinossauro, o Gigantossauro e o T-Rex, que são os mais famosinhos aqui, né? Que assim, eles vencem mais na questão de comprimento, porque temos que ver mais ou menos, tipo, o T-Rex ele é mais robusto, o Spino é mais comprido e o Giga é mais gigante. Então, como eu disse, também eles são muito aparelho, poderiam muito variar entre cada indivíduo e tal. Mas o espinossauro fica no topo por comprimento e talvez também por altura, já que ele poderia chegar a 5,4 metros de altura. Mas isso aí não é tão certeza quanto o comprimento dele. Mas bem, essa foi a nossa lista. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou finalizando por aqui. Esses foram os nossos top 5 maiores terópodes carnívoros. Bem, eu não citei alguns nomes aqui como o Oxalaia, por exemplo, porque ele pode ser um sinônimo de espinossauro. Talvez poderia até ser Espinossauro quilombensis, né? E algumas pessoas já confirmam que ele é até o espinossauro, já outros falam que ele ainda é o Oxalaia. É uma discussão que talvez não vai ter um fim tão agora, não tão recentemente, ou atualmente. Então eu vou tirar o Oxalaia dessa lista, mas para vocês terem uma noção aí, ele tem um tamanho aparelho com um espinossauro, até porque ele é um espinosaurídeo, temos essa discussão aí dele é um espinossauro ou não. Bem, ele talvez é um pouco menor que o espinossauro por alguns fósseis. Digamos assim que só foi encontrado 2 dele, então é muita especulação em cima do Oxalaia em si, já que só foi encontrada a pontinha do crânio dele e uma outra parte do crânio. Então, a maior parte dele é baseada no espinossauro. Mas ele tem um tamanho bem aparelho, então talvez ele ficaria em segundo ou terceiro lugar. Mas bem, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, o seu like jurássico para fortalecer, se inscrever nesse canal e compartilhar com seus amigos, porque esses vídeos dão muito trabalho. Nós temos que ir atrás de artigos científicos e para quem quiser explorar mais esse mundo, eu vou deixar algumas fontes aí na descrição para você acessar mais o mundo jurássico. Não esqueça também de comentar aí, que eu esqueci de falar aqui, né? Não esqueça de comentar aí pra dar aquela ajuda pra gente. Muito obrigado, ficando por aqui e até mais. Já tô até confundindo as palavras. Até mais!